Eu sou Kiri Miyazaki, sou especialista em índigo e hoje a gente vai falar de índigo. Na verdade, hoje a gente vai falar de Arimatsu Shibori. Mas para falar de Arimatsu Shibori, a gente precisa falar de índigo. Então, o que é índigo? Índigo é uma planta conhecida popularmente como índigo japonês, que é nativa do sul da China e do Vietnã e que foi para o Japão no século V. Mas antes de chegar no Japão, a gente tem que entender a importância dessa planta para a cultura chinesa. Para vocês terem uma ideia, em 1000 anos antes de Cristo, já tinha uso de índigo na China, desse índigo, do índigo japonês, que tem o nome científico de Polygonum tinctoria. No período Han chinês, que vai mais ou menos de 206 a.C. a 220 depois de Cristo, o uso do índigo já era extremamente aprimorado. Nós sabemos disso porque há muitos resíduos têxteis coletados nas grutas de Mogal. As grutas de Mogal ficam numa parte da Rota da Seda. A importância da Rota da Seda para o mundo, para o têxtil, é gigantesca. Foi nesse momento que o Oriente se liga ao Ocidente. Na verdade, que o extremo Oriente se liga à Europa. Além disso, esse local, as Cavernas de Mogal, é um importante santuário de peregrinação budista. Em relação aos resíduos têxteis, nós sabemos da existência deles porque foram coletados pelo arqueólogo Mark Stein e estão no Victoria Albert Museum. Todos esses resíduos você consegue acessar pelo próprio site do museu e se transportar para essa época tão importante. No Victoria Albert Museum, que fica em Londres, tem mais de 600 itens têxteis recuperados da época da Rota da Seda. Agora que então entendemos a importância do índigo na China, a gente vai chegar no Japão. Quando o índigo sai do sul da China e do Vietnã e chega no Japão, no século V, ele se estabelece com maior sucesso na região de Tokushima. Nós já falamos sobre isso num outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. A história do Arimatsu Shibori, ele tem início no período Nara, mas realmente cresce e se desenvolve no período Edo. Quando o povo de Higo, que atualmente é Oita, lá embaixo, perto de Kumamoto, Miyazaki, vai ajudar a construir o castelo de Nagoya, que há esse desenvolvimento e o nascimento do Arimatsu Shibori. O marco se dá quando Takeda Shokuro-san vê o kimono do povo de Higo, então decide usar Mikawa Momen, que é um algodão tradicional da prefeitura de Aichi, para fazer uma toalha. Segundo dados de 2002, os descendentes de Takeda-san ainda continuam a preservar o ofício, então ainda é possível encontrar tecidos feitos de shibori pelos descendentes do fundador, vamos dizer assim. Vocês também podem encontrar o nome Arimatsu Shibori como Arimatsu Narumi Shibori ou Narumi Shibori. Isso se dá porque quando esse ofício, esses tecidos começaram a ficar importantes e conhecidos, eles eram distribuídos pela estação Narumi Juku, então, que era uma das 53 estações de Tokaido. Então, por isso que também é conhecido como Narumi Shibori. Quando você chega em Arimatsu via linha Meitetsu, vindo de Nagoya e Kanayama, você vai avistar o Tegoshi River, né? o rio Tegoshi. Esse rio também é conhecido como o rio Aizome. Aizome, em japonês, é tingimento com índigo. Chegando então no local dos ateliês, vocês vão avistar cerca de 800 metros de ateliês de pessoas que trabalham com shibori. Vocês também vão reparar uma coisa muito importante do ponto de vista arquitetônico. O primeiro andar dos ateliês, eles são bem mais baixos do que o convencional. Isso se dá porque embaixo é feito normalmente o tingimento, no andar de baixo é feito o tingimento dos tecidos. E como o azul ele passa por um processo de oxidação e ele é sensível à iluminação, ele dá um envelhecimento, né, nos tecidos quando ficam expostos ao sol, por isso que o primeiro andar ele é mais baixo, para que não há entrada de tanta iluminação, uma iluminação desnecessária.
Antes da gente entrar nas estamparias, a gente precisa falar então dos processos. Quais são os processos para se fazer um shibori? Então, os processos basicamente consistem desde a criação da estamparia, do design, depois a gravação do design no tecido, a costura do tecido, o tingimento e depois a remoção das linhas. Isso quando a gente está falando de uma técnica de alguma das técnicas que usam linha. Porque a gente tem uma técnica que é muito difundida aqui no Brasil, que é o Itajime Shibori. O Itajime Shibori consiste em fazer uma dobradura com o tecido e prensar esse tecido entre duas madeiras de formas iguais e de tamanhos idênticos. O Itajime Shibori estava sem documentação até 1955, quando pai e filho, proprietários do estúdio de design Harisho de Shibori, redescobriram essa técnica por tentativa e erro, e dessa forma desenvolveram e documentaram esse processo. Dentre os padrões importantes do Itajime Shibori, ou Ori Shibori, os dois nomes estão corretos, vale lembrar o Seka Shibori. O Seka Shibori são estampas em formato de floco de neve. Esse padrão ele é feito prensando o tecido entre duas madeiras em formato de triângulo. E lembrando, se o triângulo ele é isósceles ou equilátero, muda o formato da estampa. Outra estampa importante de Itajime Shibori é o Mame Shibori, que seriam pontinhos de feijão, de formato de feijão no tecido. E aí, usando linha, que é uma forma também de fazer shibori, a gente tem o Hinode, o Midori, o Tegumo, Orinui, são alguns dos padrões importantes do shibori usando linha. Outra coisa muito legal é que hoje, quem é responsável por manter a história viva do shibori, normalmente são mulheres. Uma pessoa muito importante dessa história é a Hitomi Takahashi. Devido à sua experiência, Hitomi não faz esboço. Então ela vai amarrando o tecido de acordo com imagens que ela vai imaginando ao longo do processo. Atualmente, jovens designers como Yu Ito aprimoram as técnicas tradicionais do shibori, inserindo novas cores, novas formas de dobrar o tecido e também de amarrar, para criar diferentes estampas. Vale lembrar que o shibori, desde 1975, é considerado um produto artesanal tradicional, tem museu próprio, o Arimatsu Narumi Shibori Museum, e no mês de junho tem Matsuri.